Boa noite. Eu sou o Marconi, né? Sou engenheiro eletricista e a gente desenvolveu esse trabalho junto com a Júlia. A Júlia está com um probleminha, problema não, né? Uma intercorrência aí. Ela foi mãe aí, recentemente, ela está impossibilitada de participar. Eu vou estar participando junto com ela. Eu vou estar participando por ela aqui. Eu queria que, se eu puder liberar aí para eu fazer a apresentação. Estão me ouvindo? Marconi, você já foi liberado como apresentador. Ainda está dizendo aqui que eu não fui. Então, deixa eu novamente aqui, peraí. Marconi Fardim, tornar apresentador. Isso, agora sim. Beleza. Então, boa noite a todas e todos, né? Nosso trabalho trata da análise computacional de alteração no projeto e tempo semafórico do cruzamento da Avenida Brasilina Eufracina Santos com rodovia leste-oeste em Cariacica. Foi desenvolvido pela Júlia e por mim, com orientação do Leiveston e do professor Daniel. Nosso trabalho, ele se dá, né, tendo em vista ao crescimento da frota veicular e o crescimento populacional, principalmente nas áreas urbanas do nosso estado, né? O crescimento ele se concentra muito na região da Grande Vitória, né? E aí o estado, para atender a esse crescimento, né, projetou aí recentemente a rodovia leste-oeste, entregou, né, em 2017, a rodovia leste-oeste, que é um novo eixo, né, de ligação que liga da BR-101 e 262, né, até a Darli Santos, na região de Vila Velha. E a gente verificou que tem ocorrido, né, uma retenção muito grande nos semáforos dessa rodovia. E a gente pensou em estudar essa retenção, se a gente conseguia melhorar a eficiência da rodovia, alterando aí o projeto dos cruzamentos e dos semáforos. Aí a gente tem aí uma foto da retenção, né, no horário de 6h30 da tarde, né? Essa foto ela foi disponibilizada aí pelo vídeo monitoramento do DR, né? A gente consegue verificar aí que há uma retenção considerável no cruzamento. Aí e a ideia do nosso trabalho é propor pequenas alterações, né? Que seja a restrição de um movimento ou a alteração de uma faixa de pedestre para proporcionar maior fluidez à rodovia, né? E aí a gente vai fazer a avaliação através de simulação do impacto no nível de serviço, do atraso, no comprimento das filas, né, no curto e longo prazo que essa alteração vai ocasionar. A gente utilizou aí para fazer esse trabalho, né, o Código Brasileiro de Trânsito, que ele determina aí as regras, né, para essa alteração, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, né? O crescimento da frota de veículos do município de Cariacica, que a gente conseguiu no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no IBGE, tem esse levantamento lá de veículos emplacados em Cariacica, que
não reflete exatamente, mas é um bom parâmetro para se avaliar esse crescimento da frota do fluxo na via. E o local estudado aí, a gente escolheu um cruzamento específico, poderia ter sido adotado outros cruzamentos, né? Mas a gente escolheu esse porque ele tem uma retenção significativa e possibilita pequenas alterações que a gente acredita que possa fazer melhorar o desempenho do sistema de trânsito aí. Aí aqui a gente coletou dados através do vídeo monitoramento, com contagem de tráfego, e aplicou a projeção de crescimento que a gente conseguiu extrair lá dos dados do IBGE, que foi de 4,59% ao ano, né? Aí a gente mapeou aqui os fluxos, né? O fluxo A, B, C, D, E, F e G. Aqui fez a contagem, né? E a gente conseguiu aqui identificar aqui o horário de pico, né, de acordo com o fluxo de veículos, que é qual o momento que a gente utilizou para fazer as nossas simulações, os dados que a gente utilizou para fazer as nossas simulações, né, o pior caso. Aí a gente usou a ferramenta computacional, que é o PTV V-Sim, para modelar o cenário atual e as alterações que a gente propôs, né, para verificar o verdadeiro impacto que essa alteração vai causar no sistema de trânsito do local, né? Aí aqui é a alteração que a gente propôs, né? A gente propôs uma mudança na localização da faixa de pedestre para que a gente consiga reduzir um tempo semafórico, né? Na condição original, a gente precisa de um tempo semafórico exclusivo para o pedestre, porque quando está o pedestre cruzar a rodovia, né? Porque quando fecha o sinal para os carros, o fluxo dos veículos, eles podem passar aqui pela faixa de pedestre e então não conseguimos aproveitar, né, o tempo do fluxo de veículos transversal para a travessia dos pedestres. Aí, com a alteração da faixa de pedestre, a gente consegue aproveitar, né, esse tempo de fluxo transversal de veículo para a travessia dos pedestres, que vai possibilitar a gente reduzir um tempo semafórico e aumentar os tempos, né, para os dois fluxos de veículos, os dois tempos semafóricos aí, melhorando aí o fluxo. Aqui a gente tem os tempos semafóricos, né, que a gente coloca no simulador, né, na condição inicial. A gente tem 3 tempos semafóricos, né, tem um tempo aqui, o último aqui, que ele é exclusivo para o pedestre, e na nova configuração a gente consegue colocar só 2 tempos semafóricos, aí no segundo tempo ele é compartilhado tanto para os veículos cruzarem a rodovia quanto para a travessia de pedestres. A gente aqui consegue um tempo maior para o pedestre, né, dando mais segurança para o pedestre, e consegue distribuir esse tempo que era só exclusivo para o pedestre nos dois tempos aí, e melhorando também o fluxo de veículos. Aqui a gente fez, aqui são os nossos resultados, né? No cenário atual, através de simulação, a gente conseguiu aqui dados aí de comprimento de fila, né? Comprimento máximo, o nível de serviço e o atraso, calculado aí, obtido através da simulação, e com as modificações a gente pode ver que houve uma redução significativa aí no comprimento médio da fila, nem tão significativa no comprimento máximo, né? Mas o nível de serviço houve uma melhoria em todos os movimentos, né? Praticamente todos, né? Teve um que ficou igual. E o atraso também houve uma redução
aí que projeções futuras, né, nesse novo cenário que a gente propôs, a gente, em 5 anos, a gente tem uma leve piora, né, aplicando aí aquele crescimento de 4,59%, né, no fluxo de veículos. A gente, em 5 anos, tem uma piora, e em 10 anos a gente já chega ao nível F, né, que é o nível de saturação da via, e a via já não atende mais ao fluxo previsto para ela, né? Então, novas medidas precisam ser tomadas, outras medidas, né, para atender o fluxo da via em 10 anos, né? Aí as nossas conclusões aqui, né, que foi que a intervenção proposta ela melhora a fluidez e a segurança, né, tanto para veículos quanto para pedestres. Existem ganhos significativos aí na redução do atraso e das filas, e uma recomendação futura é estender esse estudo aos outros cruzamentos da rodovia, né, porque vários cruzamentos têm essa mesma configuração, com 3 tempos semafóricos, sendo com pequenas intervenções, a gente consegue reduzir para 2 tempos semafóricos. E, para longo prazo, a gente tem que planejar aí novas intervenções na rodovia para atender a demanda aí que é crescente de tráfego na via, né? Aqui são as referências mais importantes que a gente usou. O Código Brasileiro de Trânsito, dados do próprio DR, né? O HCM, que determina, que especifica a avaliação da rodovia, aí o cadernos da FGV, de mobilidade urbana, e o método de cálculo de capacidade da SED São Paulo. São nossos contatos. Muito bem. Parabéns a Júlia Marconi pela excelente elaboração do trabalho e apresentação também. A Rebeca Erlach, ela parabenizou o Marconi pela pesquisa e disse que trabalhou com você na PMV há uns anos e sempre foi um destaque técnico entre os servidores. Obrigado aí, Rebeca. E para concluir, eu gostaria de chamar o engenheiro Leiviston e o engenheiro Daniel Pereira Silva, que foi o orientador aí de vocês. Podem ficar à vontade. Boa noite a todos. Bom, parabenizar, né, claro, o Marconi, a Júlia, parabenizar a Júlia duplamente, né, por ser mamãe, por ter uma filhona, e pelo trabalho também, junto com o Marconi, né. Então, acompanhei os dois aí, né, no desenvolvimento do trabalho, e o que como que eu comentei ontem, né, atinge o seu propósito, né? Porque a especialização é isso, né? É você pegar problemas reais e você tentar aplicar alguma técnica para você tentar resolver. E no caso deles, né? Eles têm os dois trabalham no mesmo órgão e eles tinham eles mesmos detectaram uma deficiência de projeto, né? E que poderia ser melhorado, né? E eles mostraram que sim, a intervenção deles, de fato, trazia melhorias aí, né? E às vezes a gente percebe que existem medidas que são complexas, mas outras são simples. Essa era uma medida simples, né? Opa, voltei, né? Tá me ouvindo? Sim, professor. Beleza. Então, Marconi, parabéns aí, né? Que vocês possam aplicar aí não só as técnicas que vocês aprenderam na engenharia de tráfego, mas em outras disciplinas dentro do órgão de vocês, né? O DR tem sido sempre um órgão bastante parceiro nosso, e que vocês possam
realmente aí aplicar, estudar. Isso não, a área do estudo não se restringe apenas à área científica e acadêmica, né? Nós, como profissionais de campo, no fundo, quando você observa, quando você faz as suas próprias críticas, aplica uma técnica, observa novamente, né? E vai ajustando, e às vezes o próprio órgão, né? Desenvolve técnicas aí também, né? Específicas. Então, existe muito do trabalho que nós fazemos aqui, e nós esperamos que vocês possam aí sempre levar essa contribuição às rodovias e, no fundo, às pessoas, né? Que percebam, esse é o propósito fim da engenharia, né? Às vezes, muitos dizem que engenheiro só pensa em número. Não, né? O propósito final nosso são as pessoas, né? E, no caso deles aí, conseguiram, você amenizou aí a situação aí dos usuários, né? E colocando até o pedestre em uma situação mais segura. Beleza, parabéns aí, Marconi, Júlia, né? Agora vocês podem pegar esse vídeo, passar aí no final o churrasco, né? Tá gravado aí, podem rever aí os melhores momentos. Tá? Mas parabéns, tá? Parabéns aí a todos aí, professora Silvia pela coordenação da pós, e Jônio aí. O Jônio acho que é o melhor aluno de todas as edições do seminário. Ele sempre pergunta, né? Sempre tem pergunta dele. Tá sempre atento, né? Mas parabéns a todos vocês, tá? Forte abraço, parabéns ao pessoal que está apresentando aí também, né? Karen, Bernardo, né? Forte abraço a vocês.